Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Espanhol com a Bíblia. Eu sou Sheila Mello e é um prazer estar aqui com vocês outra vez para mais um Espanhol com a Bíblia. Faz tempo que a gente não está subindo vídeo no canal, então a gente está retomando aí as nossas atividades com alguns vídeos novos, também com aulas ao vivo. Aqui de fundo vocês sempre vão ver e escutar meus filhos, porque a base de todo o meu projeto é a minha família. Bom, hoje o nosso assunto, sem delongas, o nosso assunto hoje é os doze discípulos, los doce. Bom, o texto bíblico está em Marcos 3, de 13 a 19. Se você quiser ser um colaborador desse projeto, a gente sempre deixa aqui o Pix de qualquer valor que você quiser. Não, é só por questões de você continuar patrocinando esse projeto para que ele chegue a mais pessoas, para que a gente consiga ir melhorando também as nossas bases e sempre levando o nosso melhor conteúdo, certo? É um apoio ao que é o canal e o que é o nosso conteúdo. Porém, foque-se no que é a aula. Qual é a aula de hoje? Los doce. Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. 13 a 19. Bien, vamos a arrancar. Aqui, eu não sei como vocês estão vendo, mas por questões de que a câmera esteja em cima, eu estou movendo um pouquinho aqui a câmera. Eu espero que não esteja em cima da imagem, mas enfim. A primeira leitura, se você está pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo. Se você também já é aluno, deixe nos comentários quantos você já viu, se você gosta desse projeto, porque esse projeto é bom para você. Tenho alunos deste projeto que já estão comprando a sua Bíblia em espanhol. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira Bíblia em espanhol, que é a que eu uso até hoje, morando na Argentina. Eu comprei ela em 2009. Depois eu vou pegar ela ali atrás, aqui é onde estão meus livros, e vou ver a data dela, que é a que eu uso na minha igreja. Então, invista se você quiser, para você ler com a gente. Por outro lado, você pode... A Bíblia não tem direitos do autor, o autor dela são vários, sim, mas todos inspirados por Deus, e a ideia é que você tenha livre acesso por celular, você pode baixar versões, enfim, qualquer coisa você pode me mandar um e-mail. Sheila, eu não consigo, não tenho espaço no meu celular, eu não sei como fazer, eu queria um PDF para imprimir, ou a versão mais fácil de encontrar é a Reina Valera 1960, que é a que a gente usa aqui no Espanhol com Tudo, e quando uso outra diferente, eu sempre falo com vocês, mas eu posso disponibilizar alguma versão em PDF. É só você deixar seu nome e seu e-mail aí nos comentários e eu posso disponibilizar para você. Ou me mandar um e-mail ou falar comigo no direct lá do Instagram, @espanholcomtudo, tá bom? Aproveito para dizer, segue a gente no Instagram, ativa os sininhos do canal, porque tem aula toda terça e quinta ao vivo. A gente entrou com esse projeto, tomara que dê certo, tomara que a gente consiga levar ele mais longe. A ideia é manter pelo menos uma vez por semana aulas ao vivo no YouTube. E também, por que no YouTube não no Instagram? Porque no Instagram tem mais pessoas que assistem, sim, porém, não tem como compartilhar a imagem, tem aí um problema de que às vezes a gente não consegue conectar com todas essas pessoas. Então, você pode seguir a gente no Instagram para conteúdo visual e seguir a gente aqui no YouTube para as aulas ao vivo e para outros conteúdos como este que a gente vai fazer agora. Se você está pela primeira vez, funciona assim. A gente faz uma leitura aqui primeiro uma leitura normal, na velocidade normal, depois uma segunda leitura, e essa segunda leitura a gente faz mais devagarzinho, e depois a gente faz leitura versículo por versículo. A ideia é que a primeira leitura você escute, a segunda você leia junto comigo, nos voz audível, que você possa me escutar e se escutar. Você vai ver que quando houver um erro, vai haver um choque, assim, que você vai perceber. Minha forma de falar é como se fala na Argentina, mas se você tem uma forma de falar diferente, porque você aprende e consome conteúdo de outro país,
Não tem problema, espanhol é espanhol, como português é português, apesar das diferenças que possa haver no sotaque ou em algumas expressões, tá? Sinta-se livre para deixar suas perguntas no comentário, sempre de maneira respeituosa. E obrigado por estar até aqui. Vamos começar? Eu falei que eu não ia dar volta e acabei dando uma voltinha. Vamos lá. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotis, el que le entregó, y vinieron a casa. Leemos otra vez juntos. Vamos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bien, ¿qué les pareció? ¿Fácil la lectura? ¿Fácil la lectura, sí o no? Comenten ahí, dejen los comentarios cómo les va, cómo les gusta, si fue fácil, si pudieron, creo que sí, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a trabajar versículo por versículo y vamos a comentar estos versículos de manera que podamos sacar de ahí el máximo aprendizaje posible. Vamos a comentar versículos por versículos para poder tirar de ahí maior proveito, né? A maior aprendizagem possível. Después, leemos más despacito y trabajamos ahí el versículo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Bom, como você traduziria isso? Vamos começar por partes. Lembre-se sempre que tradução é diferente de transliteração. A tradução te permite modificar algumas coisas para que seja entendível no idioma receptivo, ou seja, no nosso caso, que seja entendível no português. Esse é o passo número 1. Transliteração é quando a gente traduz palavra por palavra, independente se o significado faz sentido no outro idioma ou não, tá? A tradução tem como uma licença poética, por dizer assim. Logo de saber isso, também é importante entender que a tradução tem muito a ver com a interpretação. Como eu entendo, eu traduzo. Por isso, nem todo mundo traduz a mesma fala de forma igual, porque tradução tem muito a ver com interpretação. Tá bom? Certo? Vamos lá, então? Después subió al monte. Acá, a gente pode fazer literal. Literal. Como você traduziria isso? Depois subiu ao monte, tá? Lembrando que apesar da palavra monte ser a mesma palavra em português e espanhol, a pronúncia é diferente. Por quê? O espanhol, o E, as letras, elas se leem tal qual elas são, tá? O E, o O. Então, não é monte, nem monte, é monte, monte. Después subió al monte. Depois subiu ao monte.
E chamou. Vamos parar a hacer uma pausa aqui em chamou. Eu vou deixar isso aqui, trocar aqui a nossa letra. Quem assistiu as nossas aulas ao vivo já aprendeu um pouquinho disso que a gente vai falar aqui, mas vale a pena lembrar que essa letra que se chama eje, em espanhol, é uma letra, tá? Não é uma... Pra gente é uma combinação de letras, mas é uma letra realmente. Então, aqui embaixo, se você não consegue me ver, dá uma olhadinha aí no fim da página em branco, que você vai ver eu escrevendo de azul. Ela pode ter vários sons, tá? Por exemplo, ela pode ter o som, que é o que eu uso aqui, e digo eje, porque na Argentina é como eu escuto, como para mim soa, tá? Pode ter o som de DJ, eje, eje. Pode ter o som de LH, ele. Ou pode ter o som de I, eie, tá? Vou deixar aqui uma palavra que é bochecha em espanhol, que se diz mejilla. Você pode escutar essa mesma palavra com o som de mejilla, como decimos na Argentina, mejilla, mejilla ou mejilla, tá? Esse aqui, esses são sotaques, que em espanhol se diz acentos, acentos. E não tem nada que ver, bochecha. Não tem nada a ver se você fala de uma forma e a pessoa diz, não é assim que se diz. Não se deixe intimidar por pessoas que todo tempo estão dizendo, não é assim que se diz. Não se diz assim aonde, tá? O espanhol ele é falado em mais de 20 países, como língua oficial, sem falar nos países que não é língua oficial e tem um número muito grande de hispanohablantes. Então, tem aí uma diversidade cultural, de idiomas influentes, um montão de coisa, tá? Uma base histórica, região. Não se pode julgar que não é assim que fala, tá? Tá aqui dentro da Argentina mesmo, existem a maneira portenha, quando um escuta, tem aí, esse é portenho. Outro dia eu escutava uma pessoa de Mercedes falando na televisão. Era totalmente outra forma de falar, nem parecia que era Argentina, porque eu tô acostumada com a forma de falar aqui de Buenos Aires. Então, é muito importante não se deixar intimidar quando alguém vem e te diz, não é assim que se diz, não é assim que se diz, aonde? E aí você pode dizer para a pessoa, tá, mas eu não aprendi a falar como se fala neste lugar. Eu aprendi com nativos de tal lugar, aprendi com pessoas que vivem em tal lugar, eu escuto muito conteúdo de tal lugar e procuro falar como essa pessoa. E está bem que você tenha um pouco de português dentro do teu espanhol, porque a tua língua nativa não é o espanhol, a tua língua materna é o português. Então, você tem direito de levar um pouco do que é teu, do teu materno, que se chama identidade, para dentro do que você está aprendendo. Tudo bem até aí? Vamos lá? E chamou a si. E chamou para si. Eu posso dizer e chamou a si? Sim, mas ficaria com mais sentido e chamou para si os ou aos. Não, acho que aos não entraria. A los que ele quiso. Aos e chamou para si os que ele quis, tá? Então, aí, esse ponto, vírgula, aonde está meu ponto, vírgula? Aqui tá. E chamou para si os que ele quis. Fica com mais sentido do que se eu dissesse e chamou a si aos que ele quis. Aos que ele quis, acho que não entraria bem assim na forma que a gente costuma falar, né? Depois é quiso, que a gente, eu, por exemplo, às vezes me sentia muito tentada em colocar com zeta, por uma questão de quis, do português, e não sei, eu era muito tentada a colocar com C. E aí a gente fica bem atento com esse passado quiso, tá? Que é uma forma. E vinieron a él,
Sempre eu vou repetir isso para ajudar vocês, até vocês conseguirem e fazerem bem naturalmente. Ponta da língua lá no céu da boca, dá aquele giro. El. E aí você tá pronunciando o L legal, tá? E vieram na L. E vieram. E vieram a ele. E vieram a ele. Aqui eu quero focar com vocês também em vieram aqui. Dá uma olhadinha nesse vieram. E logo dá uma olhadinha aqui neste vinieron aqui. Que tem aqui, gente? A gente termina as nossas palavras em português com M. M. Vinieron com N e vieram com M, tá? A maioria das palavras não vão terminar com M em espanhol. Pode haver alguma, sim, emprestada de alguma palavra partícipe de um estrangeirismo, ou seja, emprestadas de outro idioma para o espanhol, e aí sim vai terminar com M, mas na maioria dos casos, as palavras em espanhol terminam com N, N. Se vocês veem uma palavra que termina com M em espanhol, fechem a boca para pronunciar vieram, vieram, tá? E se termina com N, vieron, on, e dobra um pouquinho a língua lá dentro da boca também, vieron, vinieron, tá? E termina aqui esse vieram e vieron com O-N, tá? Para a gente não correr o risco de levar do nosso português para dentro do espanhol também, certo? Acho que aí tá fácil, a gente já pegou bastante coisa. Vamos para o próximo versículo, que é o versículo de número 14. E estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bien, a primeira coisa que a gente vai encontrar aí são os números. E o que você acha se a gente dá uma olhadinha nos números de 1 a 12? ¿Ah? De 1 a 12. Temos o 1, que vale a pena lembrar que é uno, una, sirve, ¿vale? El número es 1, Mas você pode ser uno ou una, tá? Dependendo do gênero, não sei o quê. Esse sim vai ter masculino e feminino, mas o 2, por exemplo, que a gente em português fala dois e duas, não existe em espanhol outro gênero, tá? Tirando o número 1, todos os outros números, eles vão ter somente um gênero. Que não importa se é masculino ou feminino, não muda o gênero do número, tá? 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como Once Upon a Time em inglês, mas em sentido diferente o significado. Lembrei da série. 11 e 12. 12, tá bom? Aqui, ó, esse é fácil. Acho que a maioria dos brasileiros sabem, ainda que não esteja aprendendo espanhol, conhece aí os números até aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien? Guardem aí os números e vamos para a tradução do nosso versículo de agora. Já vimos os números, foi legal? Se você não conhecia até aí, deixa eu saber nos comentários. Sheila, é a primeira vez que eu estou vendo, minha primeira experiência com o espanhol, sabia mais ou menos. Vamos lá. Eu quero conhecer você, quero conhecer o teu nível de espanhol, quero saber tuas expectativas também para criar um melhor conteúdo para ajudar o aprendizado de vocês, tá? Vamos lá. E estableció.
estableció, que é estabeleceu, estableció. Tá pegando aí? Estableció. Você me foi aqui, vou voltar aqui. Vamos voltar aqui, para um minuto. E estabeleceu a 12. 12. Para a gente lembrar que às vezes a gente leva aí, como eu falei, do nosso português, mas em espanhol esse doce é forte mesmo, tá? Não porque é com C, e depois porque é forte mesmo. Para que estuviesen com ele, para que estivessem. As palavras, elas remetem já ao que é o português, isso porque são idiomas irmãos, né? São idiomas muito parecidos, então o espanhol remete porque é o português, da mesma forma, o português remete porque é espanhol. É muito mais fácil a gente escutar ou ler em espanhol e traduzir para o português e entender do que falar. Por quê? Porque a gente vai entender porque remete, né? O idioma tem esse parecido. Porém, falar é outra coisa, é uma questão de prática. Por isso eu aconselho sempre ler em voz alta, participar de grupos de conversação. A gente tem um clube de leitura. Quero trazer aí um grupo de conversação sobre a Bíblia, se vocês tiverem afim, e se eu conseguir juntar 10 pessoas interessadas, a gente cria um grupo de conversação para 2023 de espanhol com a Bíblia. Preciso de 10 pessoas interessadas, tá? E aí a gente vai criar um trabalho bem legal aí para conversar, não somente para... não é um curso, tá, gente, de Bíblia nem de espanhol, é um grupo de conversação, tá? Vamos lá. Para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele. Bom, eu deixo aí e a gente vou para outro ponto legal que eu quero marcar com vocês aqui embaixo. E aí a gente volta. Palavras escritas. Atenção com a nossa escrita. El igual a ele. El sem acento igual a o. Certo? Captado? El com acento. O acento na palavra que, em espanhol, acento é sotaque. E como seria, então, a palavra acento em espanhol? Tilde. Las palabras tildadas tienen otro significado que las palabras sin la tilde, como es el ejemplo de él y él. Esse é um cuidado com a escrita, tá, gente? É um cuidado super importante que a gente deve ter na hora de escrever, que muitas pessoas, às vezes, descuida, e aí já é outro significado, tá? Para que estuviese con él. E para enviarlos a predicar. O que você acha que significa? E para enviarlos parece fácil. Mas o que você acha que significa a palavra predicar? Predicar. Vai fazer menção ao português do sujeito predicado. O que você acha que significa? E para... E para enviarlos ou enviarles ou para. Também pode ser assim. E para os enviar, seria mais português, ou enviar eles, dá igual, não importa, sempre vai ter o mesmo significado. A pregar. Pregar. Se você não sabia, essa palavra predicar significa pregar. Então, se você quer escutar pregações em espanhol, e você pode procurar no YouTube assim, ó. Olha só como você pode procurar no YouTube. Prédicas en español. Prédicas
cristianas, prédicas evangélicas, ou prédicas ou predicadores, e aí você coloca o país que você está estudando. Por exemplo, se você quer consumir muito conteúdo da Colômbia, você pode colocar predicadores colombianos, predicadores argentinos, predicadores espanhóis, e te vai figurar, ou vai aparecer para você aí pregadores deste lugar especificamente, o que é legal, porque, por exemplo, eu, quando consumia conteúdo da Espanha, escutava uma rádio, que eu vou colocar aqui para quem consome conteúdo da Espanha. A rádio que eu escutava se chamava Onda Paz. Onda Paz. Logo conheci esse rapaz, que hoje é meu marido, e aí eu queria falar da melhor maneira que ele pudesse entender, e queria, obviamente, sonar como uma argentina, né? Não, eu falava coisas, por exemplo, muito específicas da Espanha que eu aprendi ali, e aí eu sentia que ele não entendia, porque é diferente a forma de falar na Argentina. Então eu comecei a consumir conteúdo argentino e encontrei esse pregador aqui, que tem gente que pensa que se diz Dante Gebel, e não é Dante Gebel, tá? E você pode escutar conteúdos da Argentina. É um pregador com estilo de pregação para jovens. Não é o único pregador da Argentina conhecido, mas é um dos mais conhecidos. E eu recomendo. Se você está consumindo conteúdo da Espanha, Onda Paz. Se você está consumindo conteúdo da Argentina, Dante Gebel, mexicano, você pode começar escutando os próprios cantores que a gente tem. A gente tem aí cantores como Jesus Adrián Romero, Marcela Gándara, todos eles têm um momento de prédica, Cristina de Clario, tá? Depois tem porto-riquenhos, como Alex Campos, colombianos. Os cantores geralmente pregam, então você pode usar isso também. Tendo tudo isso em claro, vamos para o próximo versículo. Cada versículo traz um montão de coisas aí para a gente conversar, né? Vamos lá, vamos para o próximo versículo. Versículo 15. Entonces, después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bien, vamos a trabajar este versículo, vamos a trabalhar esse versículo. E que tuviesen autoridade. Prestem atenção nesta palavra aqui, autoridade. Esta palavra aqui é autoridade. Porque eu quero que vocês prestem atenção para a pronúncia do dad. Você pode ler autoridade por uma questão de que parece de verdade, mas se você falar assim, esse D no final é mudo, não se lê. Não, 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 não. Nenhum hispanohablante vai aceitar isso porque se lê. Tá? Às vezes parece que não, e por aí é aceitável, se você disser autoridade, vão entender, tá? Mas ele tem esse aí no final, essa pausa, autoridade, 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 tá? Liberdade, tá? E esse D, essa pausita, essa coisa importante que está, não é que não está. É aceitável que você leia, que você não leia, é aceitável, tá? Mas cuidado. Cuidado aí na hora de dizer. Eu gosto de usar a pausinha. Autoridade. Para fixar que está bem. Porém, não é errado que você não citar. Porém, é importante saber colocar-se aí. Tá? Vamos lá. E que tuviesen autoridade. Outra vez aqui, o tuviesen. O que você imagina que é esse tuviesen? Remete, olha só, que fácil entender. Eu acredito que você aí do outro lado acertou. Porque é fácil entender o espanhol. É mais difícil se eu tivesse que traduzir do português um verbo para o espanhol, porque eu teria que aprender a conjugar esse verbo em espanhol. Mas quando esse verbo está conjugado em espanhol, eu consigo traduzir ele para o português. Vamos ver se você acertou? E que tivessem.
autoridade, autoridade. Você acertou? Já deixa um joinha aí no vídeo se você acertou. O mérito não é meu, o mérito é seu, mas você vai ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. Para sanar. Para sanar. Para curar. Também pode ser para sarar. Mas a gente usa a palavra cura em português quando a gente está falando de... Ah, Caia, eu vou ter que abrir outro parênteses. Vamos lá. Parênteses. Parênteses número 2. Cura igual padre. O padre da Igreja Católica. Católico. Também se diz padre. Atenção, não é porque se diz cura que não diz padre. Diz padre também, mas também se diz cura. Depois temos curar. Por exemplo, na Argentina, quando eles querem... Sabe quando é uma panela de barro ou um mate? Por aí, se tem alguém do sul aí, vai entender ou me vai entender melhor, ou vai me entender melhor. Eles dizem curar a essa coisa de preparar o material, fortalecer de alguma forma, para que no primeiro uso não se quebre, não se... seria como... sabe, betumar? Seria como betumar. Não sei se você conhece a palavra betume, que passa assim ao redor como para dar aquela consistência. Então, curar aqui tem esse sentido, que eu não sei uma palavra em português para isso. Se você souber, deixa nos comentários, me ajuda um montão. E sanar, que literalmente é sarar, é a palavra que eles mais usam para curar. É a palavra que eles mais usam para curar. E cura, que é a cura de enfermidades, cura de enfermidades. E eles dizem muito enfermidades. Eles dizem muito sanação, sanidade. Eu vou pôr aqui as palavras que são sanidade. Eu estou curado, fui sano. Cura e libertação, sanidade e liberação. Um culto de cura e libertação, sanidade e liberação. Você entende aí, gente? Sanação, cura de enfermedades. Sanidade, sanar enfermedades. Cura de enfermedades, sanar enfermedades. Tá bem? Sanar um coração herido, curar um coração ferido. Tá? Vão entendendo essa parte? Esse parênteses é importante, por quê? Porque a gente também pode aí usar um cura no lugar de sanar, e é importante que a gente já vá aprendendo a usar essa palavra, tá ali? Colocando ela já, eu sempre digo, coloca já no seu dia a dia e pronto. Não tem jeito. Não tem jeito mais da gente errar. Tá? Bueno, para curar, ou seja, sarar, ou como seja, né? Enfermidades ou doenças, vou pôr aqui doenças. Alguns países podem usar a palavra dolências, mas essa palavra arremete muito a dolor e não a enfermidades. Então, é mais comum usar enfermidades em lugar de doenças, tá? A gente no Brasil usa mais doenças que enfermidades. Usa mais doente que enfermo. E aqui se usa mais enfermo, entendeu? Que doente. Então, é importante aí a gente pegar esta palavra. Enfermedades e para echar fuera. E para echar fuera. Você já escutou a expressão echo de menos? Sim ou não? Vamos primeiro traduzir aqui. Você já escutou a expressão echo de menos? E o que significa essa expressão? Tenho saudades, echo de menos. Em alguns países se diz echo de menos, em outros países se diz extraño a.
Não quero focar em estranho, podemos falar disso de saudade em outro momento. Mas o importante aqui é que a palavra echar não só tem esse significado de saudade aí, como que ela é sempre pra gente que tá falando alguma coisa aí sobre isso nesse momento, e a gente está acostumado a encontrar ela, nós brasileiros, encontrar ela nessa situação. Mas ela tem outros significados. Por exemplo, aqui, echar fuera demônios. A gente pode traduzir como expulsar demônios. Tudo bem. Porque echar fuera é expulsar. Tem o mesmo significado, expulsar. Então, a gente pode dizer aqui, echar fuera, mas também tem o significado de tirar, de lançar. Entendeu? E ela tem os sinônimos, tá? Então, a gente vai colocar aqui, expulsar demônios. Expulsar demônios. Traduzimos assim e vamos para os nossos parênteses, porque eu quero deixar para vocês sinônimos. Sinônimos de echar. Sinônimos de echar. Que pode ser sacar. E agora você vai... Sacar se usa muito na Argentina. Mas você vai reconhecer essa outra palavra que você pode usar no lugar de echar, porque usamos muito quando estamos aprendendo espanhol. Quitar. Todas essas palavras são sinônimos. E podem ser mais usadas dentro de certos contextos, porque não só porque a gente usa sinônimos, não significa que é só trocar assim, não mais. Às vezes elas vão dentro de outros contextos. E todas elas significam tirar. Como o teclado é espanhol e eu mudei o idioma dele, então às vezes tá tudo fora de lugar aqui, me confunde. Tirar. Todas elas significam tirar. Quando diz echar fuera é expulsar. As orações de liberação ou de libertação já são hecho fuera, em nome de Jesus, hecho fuera, e aí eu expulso, eu mando embora, entendeu? Certo? Tem esse significado de tirar, mas também pode ser aí echar mano é ajudar. Olha só, esse echar aqui, ele pode entrar em vários contextos, tá? Mas aí vocês já ficam sabendo que ele tem esse significado como sacar e quitar. Às vezes você pode entrar aí num... Dá para fazer uma classe só do echar, sacar e quitar, uma aula, tá? Dá para vocês ficarem conhecendo aí esse significado. Bom, já sabendo disso, acho que deu para dar aí bastante conhecer. A gente depois pode buscar um outro texto na Bíblia mesmo que tenha o echar com outro significado. Vamos para o versículo 16. A Simón, a quem puso por sobrenome Pedro, e aí vai começar a apresentar os apóstolos, né, os 12 que foram escolhidos. A Simón, nome não se traduz. É o que a gente escuta desde o dia que a gente começa a aprender, né? Nome próprio não se traduz. Não se traduz assim. Eu vou morar na Espanha, ninguém vai me chamar por um nome equivalente. Meu nome continua sendo meu nome. Eu moro na Argentina, ninguém traduziu meu nome por um nome equivalente. Mas, historicamente, dentro dos livros de história, dentro dos livros... eu vejo que sim, que se traduz. Então, a gente vai colocar a Simão, e a gente sim vai traduzir, para deixar o Simão bem brasileiro. Para Simão. A quem puso por sobrenome Pedro. A quem puso. Esse puso é do verbo por, tá? Que em espanhol é poner. Que em espanhol, poner por, em português. Mas a gente às vezes não vai colocar porque eu pus, que fica muito estranho, né? A quem pôs. A quem pôs. Você pode traduzir por colocar, que é a mesma coisa, é um sinônimo. E às vezes para a gente que fala português fica com mais sentido o verbo colocar, que é o verbo poner, ou pôr, né? A quem colocou por sobrenome o sobrenome. Sobrenome. Você sabe o que é sobrenome em espanhol?
Tchan, tchararã. Alguns eu sei que saberão, mas é apelido. E aqui é um falso cognado, apelido de Pedro, de Pedro. Vê que não tem esse D lá do outro lado, não tem. Mas a gente está colocando esse D aqui para dar sentido para nossa fala em português. E é permitido isso em tradução, tá? Não seria permitido em transliteração. Eu teria que colocar a Simon, a quem pôs por apelido Pedro. Tá? Entenderam aí, né, gente? Vamos lá. Vamos falar sobre sobrenome. Sobrenome. Sobrenome, porque tá falando sobrenome, é um falso cognado. Nome, apelido. Então, a gente pensa, eu vou tirar o nome aqui, nome. Vamos pôr nome lá embaixo. Nome. A gente pensa assim, sobrenome, automaticamente sobrenome? Não. Aí a gente já viu lá em cima que é apelido, tá? Aquela forma carinhosa, pode ser, ou característica da pessoa, enfim. Tipo Bebeto, de Roberto, tipo é, fala aí um apelido carinhoso, gente, eu tô Amorcito, enfim, um montão. Cielo, Dulçura. Esses são sobrenomes que na Argentina também, eu vou colocar aqui entre parênteses, eles nem usam a palavra sobrenome na Argentina, eles usam a palavra apodo. Mas em outros países, sim, sobrenome, tá? Ainda que aqui se sabe que sobrenome é apodo. É o mesmo, é um sinônimo, tá? Já apelido em todos os países tem assim, nombre, apellido, oh, Sheila, amorcito. No, che, no. É sobrenome, tá? Ou aqui a gente coloca nomes paternos e maternos, tá? Que vem aí, você pode ter o nome do seu pai, o nome da sua mãe, ou o nome do seu pai e sua mãe, como for, tá? O meu é Sheila de Melo Vieira. Melo de mãe, Vieira de pai. E nome, que é nome. E esse sim é o único que não tem um falso cognado. Ele é o que ele significa, o que ele parece ser. Já os outros, tá aí, para que vocês pensem e não se confundam, beleza? Seguimos? Aqui foi fácil, rápido. Vamos para o próximo. 17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno. Bom, em português, eu não lembro agora como está a Bíblia em português, eu sempre digo, eu vou trazer minha Bíblia em português para poder dar uma pescadinha aí, uma pispilhotada, e nunca trago, eu gosto de fazer assim, bem ao vivo, bem real. A Jacobo, para quem não sabe, Jacobo é traduzido de Tiago. De Tiago. Eu não vou traduzir esses nomes porque eu não estou com a minha Bíblia aqui agora para olhar. Mas eu tenho quase certeza que Jacobo é Tiago. Eu não lembro, gente. Peraí. Vamos lembrar. Não resisti e fui buscar minha Bíblia em português. E sim, Jacobo é Tiago. A Jacobo, vamos traduzir, gente, para dar mais sentido aí para gente? Sim ou não? Deixa o Jacobo. E quem vai estar do outro lado vai saber que Jacobo é Tiago? Tiago. Hijo. Filho de Zebedeu. Zebedeu. E a Juan e a João. Hermano. Irmão. Aí a gente tem uma família, né? Irmão e filho. De hermano de Tiago.
certo? A quienes apellidó. A quienes apellidó. O que é apellidar? É que Jesus deu um segundo nome para eles. A Pedro, ele deu um novo nome de Simão a Pedro, e os filhos de Zebedeu ele colocou a Boanerges, ou seja, Juan Boanerges e Jacobo Boanerges, para caracterizá-los, tá? Podia ser um apelido, mas o apelido substitui o nome, e o sobrenome é um segundo nome que deveria ir acompanhado do nome. Por isso não é um apelido, ainda que não faça parte do seu nome verdadeiro, tá? A quienes, a quienes. Sabe que é legal? Quienes, em espanhol, quem tem plural. Em português, não tem. A quem ou a quem. Seria a quem, não tem plural, né? Até onde eu sei, não. A quem apelidou, a quem deu o sobrenome. E outra vez eu coloco de para dar sentido. Boanerges. Boanerges. Isto é. Isto é. Olha aí. Isto é. Isto é. Isto é. Filhos. Filhos do quê? O que você entende? Del trono. Do trono. A gente já traduz, né? Do trono. O melhor dito, do trovão, gente. Trueno é trovão. Escute nos truenos, vai chover. Eu estou escutando trovão, vai chover. Tá? Trueno não é trono, trono é trono. Trueno é trovão. Eu já tinha colocado trono aí para tirar aquela confusão, mas já tá. Certo? Esse aqui nada mais para comentar, porque a gente já conversou um pouquinho sobre apellido lá atrás. Vamos para o 18, que continua apresentando os doces, que até agora não foram doce. Foram 3, se eu não me engano, com Pedro, os filhos de Zebedeu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ainda faltaria um. Vamos lá. A Andrés não é Andrés, porque esse acento nas palavras em espanhol não é para dar o som de E ou de O, é para dar ênfase a essa sílaba. Não é Andrés, é Andrés. Andrés, tá? Continua com E, mas é a sílaba tônica, é a sílaba com ênfase. André, a gente vai continuar traduzindo os nomes. Felipe. Olha aqui, não é Bartolomé, é Bartolomé. Bartolomeu. Tomás. Quem você pensa que é Tomás? Quem você pensa que é Tomás? Quem você pensa que é Tomás? Tomás é o que dudou. Tomás é o que duvidou, ou seja, é o Tomé. Esse Bartolomeu aqui, a minha Bíblia em português diz que é Mateus. Eu vou deixar entre parênteses aqui, porque eu acho que é mesmo. Depois de Tomás, temos outro Tiago, que aí já diferencia, porque esse Tiago não é Boanerges, é o Tiago, filho de Alfeu. Alfeu, você lembra quem é Alfeu? Alfeu. Alfeu, com um, tá? Alfeu. Alfeu. Viu que o nosso L é diferente, né? Depois tem Tadeu. Tô com a minha Bíblia aqui em espanhol para conferir os nomes. Isso sim, porque eu já nem lembro todos. Que Tadeu é Tadeu mesmo. Tadeu. Depois tá o Simão el Cananista, que na nossa Bíblia tá escrito Simão o Celote. Celote. E continua. Vamos lá, falta um. Quem falta? Quem lembra? E Judas Iscariote.
y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Então, falta aí Judas Iscariotes, em português. Judas Iscariotes, em português. El que lo entregó, el que le entregou, o que o entregou. Quedaria, a gente pode dizer, para não ficar o que o entregou, a gente pode dizer aquele que o entregou, tá? E aqui na entregou, como eu disse lá atrás, é a sílaba tônica, entregou, e vieram a casa. O que você traduziria aí? E vieram a casa. Ou para casa, como você quiser. Certo? E aí, a gente já completou a nossa grande texto de hoje. Certo, gente? Vamos lá? Vamos ver o que... Aqui eu acho que é o último versículo. Sim, senhor. O que você acha se a gente voltar a ler? Vamos voltar a ler o texto inteiro? Vamos lá, vamos ler a gravação. Vamos ler o texto inteiro, sim. Vamos lá. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregou, e vinieron a casa. O texto é curto, deu muito para a gente conversar. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se sim, deixa o seu like. E compartilha com outras pessoas também. Ó, vem aprender espanhol comigo. O que você acha da gente aprender espanhol juntos? O que você acha da gente aprender espanhol e juntos e conhecer, não sei, México, Acapulco, os Incas no Peru, os Maias aquela coisa mais mística lá no México, ou conhecer a Argentina, Uruguai, Chile, a neve lá nas Cordilheiras de los Andes, enfim. Você pode convidar alguém para aprender com você. Aqui está o nosso link para compartilhar e aqui para você dar aquele joinha no vídeo, ajudar que quanto mais a gente tem like, mais esse vídeo chegue a outras pessoas e mais pessoas. Vocês escutam meu filho de fundo, mas tá tudo bem, ele tá brincando. E mais pessoas vão conhecendo aí esse projeto e vão aprendendo espanhol dessa forma tão dinâmica que é com a Bíblia. Aqui o intuito não é ensinar teologia, nada disso, o intuito é aprender espanhol, é focar no idioma e daí tirar um montão de coisas. Você pode baixar no teu celular uma Bíblia em espanhol com várias versões. Eu vou deixar aqui depois a Bíblia que eu uso para vocês. Vou fazer um vídeo com ela, porque não é propaganda, mas eu acho muito útil para comparar versões e tudo, vou ensinar vocês a usarem. E, por outro lado, também o seu like ajuda que o nosso canal também seja conhecido, certo? Se inscreve se você não é inscrito, ativa os sininhos para as aulas ao vivo, que é de outros assuntos, não só com a Bíblia, e também para receber os nossos vídeos de primeira mão. Aqui tem o QR para quem quer ser patrocinador dessa obra. Se você quer ser meu aluno, a gente só volta com as aulas ao vivo o ano que vem, mas a ideia é que você já possa entrar no nosso grupo. O ano que vem a gente vai abrir um grupo de estudos super divertido e dinâmico, ensinando aquilo que você precisa aprender, com aula sempre ao vivo. Eu gosto de dar aula ao vivo mesmo. Por quê, Sheila? Porque eu gosto da interação com o aluno. Entendeu? Eu gosto de saber as dúvidas dele, ajudar com aquilo que ele precisa, fazer nivelamento de idioma. Não que o material gravado não seja útil, ele é maravilhoso, olha aí você assistindo. Porém, é muito legal quando a gente pode ter essa prática ao vivo. Então, primeira coisa, as aulas ao vivo voltam o ano que vem e também aula ao vivo, que é o
você ter aula comigo presencialmente, assim, virtualmente, presencialmente ou virtualmente, ou a gente cria isso, se a gente conseguir 10 pessoas para o ano que vem dispostas, a gente vai abrir o nosso grupo de leitura, grupo de conversação de espanhol com a Bíblia, tá? Fique atento que eu vou colocar logo, logo o link por aqui para os 10 participantes, só 10 vagas, não vai ter mais que 10, tá bom? Bom, um beijo grande, e a gente se vê no próximo Espanhol com a Bíblia. Beijinho, tchau, tchau.